Você já sentiu que suas memórias não pertencem a você? Londres, pista de pouso número 1. O ano é de 1984, ou pelo menos é o que nos obrigam a acreditar. O horror não começa com um grito, mas com um silêncio absoluto de uma alma que está sendo apagada. Imagine acordar e sentir que o seu ontem foi roubado. Você abre os olhos sob o olhar gelado de uma teletela e percebe que a sua memória não te pertence mais. Cada batida do seu coração, cada tique nervoso do seu rosto é uma evidência contra você. Neste momento, entramos na mente de Winston Schmidt e estamos entre os capítulos 3 e 7. O território onde o humano tenta desesperadamente não virar uma máquina, onde o isolamento é tão profundo que você não sabe o nome de quem senta ao seu lado, onde o amor foi transformado em um dever mecânico e o passado é incinerado a cada minuto. É um lamento sobre a perda do sentir. É a jornada de um homem que, em meio ao deserto de Oceania, comete o crime mais imperdoável de todos. Ele ainda insiste em ser humano. O dia começa com a teletela invadindo o quarto. O corpo se move na ginástica corporal, mas a sua mente está em outro lugar, tateando o escuro. O horror não é a dor física, é o vazio. Os dias passados não ficam no cérebro. Winston tenta agarrar uma lembrança, um fragmento de infância, o rosto de uma mãe que se foi. Mas o partido transformou o tempo em fumaça. Não se sabe em que ano se está. É um labirinto sem saída onde as paredes são feitas do esquecimento. Surge um pensamento devastador, um sussurro interno que gela o sangue. Não há por que sentir que um dia fui amado, não é mesmo? Se o sentimento não tem registro, ele existiu? Se ninguém lembra que você foi abraçado, o calor do toque desaparece da história. O horror é perceber que, sem memória, o amor torna-se uma palavra oca, uma relíquia de um mundo que o grande irmão incinerou. Você se olha no espelho e não vê um homem. Vê um espaço em branco que o partido preenche com o que bem entende. No Ministério da Verdade, o isolamento é absoluto, mesmo sobre o ombro de centenas de pessoas. Caminhe-se por corredores onde o silêncio é a única defesa. Winston está cercado, mas ele não sabe o nome de ninguém. Não há afinidade, não há calor de um colega de trabalho. E o outro não é um amigo, é apenas um par de olhos que pode te denunciar por um crime de expressão. Ninguém pode fazer nada além de focar no trabalho e controlar suas próprias expressões, transformando o rosto em uma máscara de gesso. O trabalho é uma tortura constante contra a lógica. Você está lá com o falar e escrever, reescrevendo o que aconteceu há apenas uma semana porque o partido decidiu que a realidade mudou.
Como a massa não percebe que as coisas estão piores? Como eles aceitam que a ração de chocolate diminuiu, enquanto o jornal diz que ela aumentou? É o horror da amnésia imposta. A verdade é uma tira de papel que desaparece no buraco da memória. Cada vez que o Winston joga o papel ali, ele joga um pedaço de sua sanidade. Ele apaga a existência de pessoas que, minuto antes, eram reais. O cheiro de repolho cozido e gin barato invade a cantina barulhenta. Observando o amigo mais próximo de Winston, ele parece contente e convicto nas destruições das palavras. Ele fala da beleza de apagar os adjetivos, mas há um arrepio. Quanto menos palavras temos, menos sentimentos. Se não temos a palavra rebeldia, o nosso coração esquece de como se rebelar. O horror é ver a inteligência sendo usada para construir a própria jaula. O amigo de Winston é brilhante e por isso mesmo ele era um vivo morto. Ele será vaporizado porque pensa demais, mesmo que pense a favor do partido. E então, o pensamento cai na carne. A memória de Catherine surge como um espectro gelado. Perder os sentimentos humanos atinge o ápice no pensamento sobre o casamento. Não era união, era um dever. O desejo foi transformado em algo sujo, uma burocracia biológica. O partido quer matar o prazer para que só nos resta o ódio, para que toda a energia humana seja canalizada para o culto do grande irmão. Mas em meio a esse deserto de prazer, algo existe. O Winston ainda é humanizado. Ele ainda tenta olhar e entender as coisas. E então, ao olhar dela, a moça de cabelos pretos, e a intriga cresce. Não é apenas curiosidade, é a sede de uma conexão real. O Winston está começando a sentir algo que não é só ódio. Será que os dois terão um encontro onde conseguirão conversar de uma maneira normalmente? Onde poderão ser apenas os dois, humanos, sem medos? Essa expectativa dói mais do que a opressão. É a ferida da esperança aberta em um corpo que já estava pronto para morrer. Nas ruas sujas dos bairros proletas, Winston observa a vida em sua forma mais bruta. Eles gritam, eles brigam por panelas, eles cantam músicas sem sentido. Eles são livres porque o partido os considera animais. Há uma inveja amarga nessa ignorância. Se há esperança, ela reside nos proletas. Eles ainda têm o que o Winston está perdendo: o direito de sentir sem permissão, de chorar por um filho, de rir de uma piada suja,
Eles têm a humanidade que o partido roubou da elite. Um Winston escreve no diário. A caneta arranha no papel como se arranhasse a própria pele. Escrever é o último ato de resistência. É o grito de quem sabe que será apagado. O que ousou lembrar que 2 mais 2 são 4 e que o mundo já foi um lugar de cores, e o horror é saber que a verdade é uma ilha cercada por um oceano de mentiras. O diário é fechado e a caneta é guardada, mas o peso do que foi sentido permanece no ar frio do cubículo. O Winston Schmidt termina esta jornada olhando para o vazio, ciente de que a maior tragédia da Oceania não é a morte física, mas a sobrevivência de um coração que ainda pulsa em um mundo que se tornou pedra. O horror de perder os sentimentos humanos não acontece de uma vez. É uma erosão lenta, é o cansaço de fingir, é o medo que vira hábito. Nós os deixamos aqui. Entre o desejo proibido pela moça de cabelos pretos e a esperança desesperada depositada nos proletas. Ele sabe, e nós agora também sabemos, que em um lugar onde o passado é mutável e o amor é um crime, manter a própria humanidade é o maior ato de guerra. Resta a pergunta que ecoa na escuridão: por quanto tempo uma alma pode brilhar antes que o grande irmão a apague para sempre? A verdade foi dita, o registro foi feito, mas em Oceania até o silêncio tem ouvidos. O maior horror de 1984 não são as torturas, é o esquecimento. É o olhar no espelho e não ver a alma, mas o reflexo do grande irmão. Mas, enquanto houver alguém tentando entender como e o porquê, a humanidade ainda não foi totalmente apagada. Mantenha sua mente livre enquanto você puder sentir. Você ainda não foi derrotado. E proteja suas memórias. Elas são a única coisa em que o partido não conseguiu queimar. Até a próxima, no Distrito dos Proletas, e o Grande Irmão está de olho em você.